Oi, família! Prazer receber você. Vamos a mais um programa, mais um consultório de portas abertas, coração aberto para receber você também. Hoje o programa é Você Quem Faz, do começo ao fim, mandando as suas perguntas. Aos que já mandaram desde que nós anunciamos o tema de hoje, muito obrigada, porque hoje a doutora Rosana responde. Ela é psicóloga, neurocientista e já conhecida desse público querido aqui do consultório há muitos anos. E a você que está chegando agora, certamente vai ser mais uma daquelas pessoas que vai dizer: ah, esse programa foi incrível. Continue participando, convidando seus amigos. Estamos ao vivo, estamos lá na nossa página no Face. Você pode ir lá e compartilhar com todos os seus amigos. Compartilhando, mais pessoas vai receber esse conteúdo de primeira qualidade. Vamos que vamos? Então tá, fala com a gente no Facebook, no Instagram ou fica aí com a gente agora assistindo cada minutinho do programa. Vamos juntos durante esse tempo aproveitar todas as oportunidades que chegarem a nós através das palavras, das respostas dadas pela doutora Rosana como uma oportunidade de aprender e fazer mudanças na vida. Vamos lá, com você e comigo aqui no consultório de hoje. Doutora Rosana, bem-vinda. Obrigada pelo convite, minha amiga. Mais uma vez, muito feliz. Como sempre, um prazer receber você. E anunciamos na semana passada e na rede social e já chegaram muitas perguntas e vamos à primeira de hoje. Doutora Rosana, querem saber se depressão e ansiedade é hereditário. Tá, quando nós falamos em hereditariedade, nós pensamos assim, quem tem o gene vai ter a depressão? Então, às vezes as pessoas falam assim, puxa, de fato alguém na minha família apresentava depressão e por isso eu tenho. Talvez você tenha o gene, sua mãe tem o gene que transmitiu para você o seu pai, mas eles não manifestaram a doença. Nós sabemos que essas doenças você pode ter sim um traço hereditário, ok? Porque é mais comum entre familiares e mais comum ainda entre gêmeos idênticos geneticamente. Por isso que estes são os indicativos de que são traços hereditários. Porém, pode ser uma depressão, uma ansiedade desenvolvida não por questões hereditárias, mas ambientais. Até mesmo, eu tenho falado algumas vezes que a depressão e a ansiedade podem ser em decorrência de não ter recebido o carinho materno logo após o nascimento. Sabia disso? Uau. Que nós chamamos de epigenética. Algo que está dominando sobre a genética. Se não fosse esse não cuidar materno, este não receber o carinho da mãe, essa criança, se ela tivesse recebido, ela não desenvolveria uma depressão. Mas por não ter recebido carinho, ela pode desenvolver a depressão, a ansiedade. Então nós encontramos uma alteração na forma que o gene ele vai se manifestar, produzindo as proteínas, por conta de, por exemplo, não ter recebido carinho materno logo após o nascimento. Então, pode existir sim um traço genético para a depressão, mas o meio também pode ocasionar isso. Seja por não ter recebido da mãe esse carinho e podem ser outras demandas da vida que trouxeram para este indivíduo um desafio que foi difícil de suportar. E às vezes encontra essa pessoa, por exemplo, numa situação de trauma, de luto, e que não está cuidando bem da saúde, não está fazendo um exercício físico, não está envolvida em situações ou relações que lhe tragam prazer, e isto pode tornar este organismo mais vulnerável para uma situação específica de grande desafio emocional. Mas não seria o certo dizer que a hereditariedade define se o indivíduo terá esta ou até mesmo outras doenças? A gente fala que predispõe ou vulnerabiliza um indivíduo para ter uma depressão. É uma Por janela. exemplo, é uma janela, uma vulnerabilidade. Ok. Pode dizer, então, para a gente compreender um pouco melhor, aproveitando essa sua resposta, quando ela traz o valor da recepção materna, da ligação materna, o que é isso exatamente? Como que essa ligação pode propiciar para esse indivíduo que chega agora, um bebê, e que pode acarretar para um tempo ou outro da sua vida, essa falta que pode desembocar, por exemplo, numa depressão? Por exemplo, quando a criança nasce, o ser que ela conhece de fato é a mãe.
Então, naturalmente, ela quer ser acolhida quando ela sai da barriga por este ser que ela conhece. Quando ela não recebe dessa mãe o acolhimento, nós percebemos, por exemplo, os estudos são muito interessantes sobre isso, que você pode ter uma alteração, por exemplo, numa região do cérebro que se chama locus coeruleus. O locus coeruleus é responsável pela produção e liberação de noradrenalina, que vai controlar batimento cardíaco, respiração. A adrenalina também, de certo modo, é controlada pelo locus coeruleus. Então, quando você não recebe esse cuidado da mãe, estou falando só de uma estrutura. Você pode, por exemplo, ter a quantidade de cortisol circulante no organismo. O cortisol é um hormônio, também neurotransmissor muito importante, porque é quem faz com que a gente levante da cama, se coloque nas atividades do dia, mas também ele, acima dos níveis normais, é o hormônio do estresse, que nos faz adoecer, que causa uma inflamação no nosso organismo todo, levando-nos, por exemplo, a um envelhecimento precoce. Então, este bebê, já nos primeiros dias de vida, já é possível verificar, em muitos deles que não recebem este carinho materno, este aumento de cortisol no organismo dela. É como se este bebê já nascesse extremamente estressado, trazendo consequências para a saúde física quanto emocional. Então, esse é só um dos aspectos. Por exemplo, hipocampo é uma região que pode sofrer um impacto. O hipocampo está envolvido com a nossa memória, com as emoções. Então, nós percebemos indiferenças no córtex pré-frontal, envolvido com a tomada de decisão refletida. Por isso que nós falamos que a qualidade deste relacionamento que a criança vai ter, principalmente com seus cuidadores primários, é muito importante nesse primeiro momento de vida, porque isto vai estruturando o cérebro dessa criança. Sensacional, né? Pensar que essa relação mãe e filho, desde sempre, é alguma coisa que vai além do simples desejo de ter um filho, de amamentar um filho, vai além, a estrutura de uma vida que se dá nessa relação maravilhosa que deve haver entre mãe e filho. Nós estamos aqui conversando com a doutora Rosana Alves. Ela é psicóloga, como eu já disse, neurocientista, escritora, palestrante, e é um prazer recebê-la aqui, como também é um prazer receber os seus comentários, os seus pedidos de ajuda, suas perguntas. Fique à vontade. Nós estamos colhendo perguntas neste momento que estão sendo enviadas pelo nosso Instagram, lá no endereço, que você pode, inclusive, compartilhar, marcar outras pessoas, os seus amigos. Nós estamos no Facebook, estamos agora contando com você. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Vamos a mais uma questão, doutora Rosana, vinda lá de casa. Jogos como videogame podem ser prejudiciais ou não? Pode ser apenas um divertimento? Os jogos, as pessoas jogam porque elas querem prazer, certo? Então, quando elas estão ali, elas estão envolvidas, não vê o tempo passar e sentem muito prazer, porque ativa o nosso sistema de recompensa. Até aí, tudo bem. Tudo bem. A grande questão é que as demandas que envolvem o nosso sistema de recompensa, com a liberação de dopamina, nós podemos viciar. Entende? Então, a grande questão não é o jogo, pode até fazer bem, ajudar no raciocínio para algo específico, mas a grande questão é quando isso se torna, de fato, em um vício, uma dependência. Deixa de fazer outras atividades que são importantes, não se alimenta direito. A gente vê muitos meninos que até mesmo a comida é deixada em segundo plano porque eles não podem parar de jogar. Da mesma forma que sexo pode viciar porque lida com o nosso sistema de recompensa, comida, ganhar dinheiro, o videogame também está nessa lista. Faz bem no aspecto de dar prazer, pode te tornar mais capaz para desenvolver algumas habilidades, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com a questão da dependência, principalmente no cérebro, em tudo, exatamente. Principalmente num cérebro adolescente. Então, começa a deixar de ter amigos, começa a ir mal na escola, o convívio com a família fica prejudicado, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu estava outro dia lendo um artigo dando conta de que os homens estão perdendo um pouco do interesse em relação ao sexo e um dos motivos é justamente a prática recorrente do videogame como fonte de prazer. Ficam tão satisfeitos em atender esse prazer pedido pelo cérebro que o sexo já não é tão prazeroso assim. Olha que interessante. É muito interessante. É tanto que nós podemos colocar nesse mesmo grupo, por exemplo, de dependência, o uso das redes sociais.
Um estudo verificou que, por exemplo, a atividade sexual entre jovens, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, em alguns países da Europa, tinha diminuído a atividade sexual. E todo mundo assim, puxa, né? De alguma forma vamos estudar esse evento, o que tem acontecido, mas na verdade, e até mesmo a dependência química em alguns países diminuiu entre os jovens, né? O abuso de drogas. Mas o que se percebeu é que estas atividades foram substituídas pelas redes sociais, desenvolvendo inclusive alguns transtornos emocionais que já estão muito bem descritos pela literatura. Então é como se fosse substituindo um vício pelo outro. Aí as pessoas perguntam, poxa, então isso é bom, é ruim? Pelo menos os meninos não estão lá com outro tipo de atividade que possa ser prejudicial? O que nós falamos é que assim, se está causando uma dependência, afetando outras atividades que também são prazerosas ou necessárias, é hora de começar a olhar. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Se esta mãe, ao nos escrever perguntando sobre videogames, ela estivesse em mente o tipo de imagem, o tipo de jogo, o tipo de contato que esse filho tem com uma determinada situação apresentada via jogos mais violentos, agressivos, isso pode ter um impacto aí sim, imediatamente mais negativo? Jogos violentos influenciam de fato ou é apenas uma ficção e não se envolve com aquilo? Podem influenciar, por exemplo, pensando principalmente na adolescência, que este cérebro está numa grande transformação e neste momento alguns transtornos, por exemplo, uma esquizofrenia, uma psicopatia, elas podem se instalar ou aparecer, né, aquela ideia da vulnerabilidade e neste momento da grande transformação do cérebro, se ele recebe um conteúdo que é agressivo, violento, isto pode de alguma forma ser incorporado à personalidade dela. É tanto que nós vemos muitas vezes esses meninos que cometem alguns assassinatos em série, entram na escola e matam, nós vemos que eles já estavam há algum tempo acessando esse conteúdo. Pode ser que estavam acessando por terem interesse por isso, já como se fosse uma inclinação da própria personalidade ou uma personalidade em desenvolvimento, porque ainda não fechou a personalidade na adolescência, né? Vai fechar um pouquinho mais velho, lá para 18, 19 anos. Este conteúdo pode ter um impacto sobre ele. Então, o conteúdo, sem dúvida nenhuma, é algo que precisamos prestar atenção. Vamos a mais uma questão que diz o seguinte: em caso de divórcio, como evitar o dano emocional aos filhos? É possível? Não tem como evitar dano emocional. O que pode ser feito é diminuir esse impacto negativo sobre a criança. Porque algo que eu lembro quando eu fiz psicologia, né, me graduei em psicologia, que a gente via muito nessas questões familiares, é que a criança ela tem a fantasia de que ela foi a responsável pela separação dos pais. Na fantasia dela, os pais eram muito felizes antes do nascimento dela. E que alguma coisa do comportamento dela ou do próprio nascimento dela é que provocou este mal-estar entre os pais. Então, esta fantasia já faz mal para as crianças. Então, o que pode ser diminuído? Claro, o ideal seria não precisar separar, claro, né? Mas se existe essa necessidade, é uma situação que não se sustenta, é evitar aqueles comentários, né? O seu pai é terrível, a sua mãe sempre aprontando todas, se não fosse ela, esse casamento teria durado para sempre. Então, eu acho que, mesmo que estes pais estejam tão feridos com essa situação de divórcio, porque nunca é tranquila para ninguém, não é só a criança que sai com danos, mas estes adultos também. Até aquele que tomou a decisão, ele entra num processo de luto. Eu lembro que a gente já conversou um pouquinho disso em algum programa, e luto é toda perda significativa. Então, uma separação é uma perda significativa até mesmo para este casal que decidiu. Pensa então para uma criança que não decidiu pela separação. Então, amenizar um pouquinho isso, né? Evitar brigar de frente dessa criança, disputar atenção ou colocar a criança no meio da briga e fazendo essa criança tomar decisões que não competem a ela como criança e filho. Então, tudo isso pode amenizar um pouco. Há poucos dias, a mídia contou a história da separação de um casal que fez, em comum acordo, um post nas redes sociais, dando satisfação por serem artistas, conhecidos, ela atriz, ele cantor, dando conta de que eles estavam terminando o casamento já de alguns anos, mas que estava tudo bem, eram amigos, continuavam amigos. Mas com o passar dos dias, as notícias que vão aparecendo dão conta de que há sofrimento sim. Há
dano emocional, porque afinal de contas, vamos lidar com a frustração de não ter dado certo, porque é aquela frase antiga, ninguém casa para separar, Sim. né? Mesmo que sejam pessoas que, não são religiosos, etc., mas eles casaram para ficar juntos e eles especificamente casaram numa cerimônia religiosa, muito bonita, ou seja, havia o interesse de ficarem juntos. Como vai haver esse impacto, ou não vai haver impacto danoso algum se houve uma frustração de não ter dado certo minimamente? Impossível. Sim. Eu acredito que sempre é possível minimizar, né, o sofrimento, não precisa chegar aos extremos, Claro. mas que se passa por um luto, se passa. Exato. Porque se não se passaram pelo luto, significa que aquilo não foi importante. E não é verdade, né? Até os casais que terminam os relacionamentos assim, puxa, a nossa amizade é mais forte do que o casamento que não deu certo, significa que esta relação foi muito importante. E se ela está mudando, pelo menos minimamente de status, né, de casados para amigos, existiu um rompimento doloroso nessa relação que vai Imagine, precisar ser cuidada com respeito, com carinho. e como você bem disse, imagine para as crianças. E sabe o que é interessante? Muitas vezes os casais vão separar e as crianças não participam do processo, né, de separação. Claro, não tem que discutir todas as questões. Mas eles falam assim, não, porque a separação tem a ver conosco, não tem a ver com o filho. Claro que tem a ver. Claro que Essa criança daqui a pouco não tem a mãe dentro de casa ou o pai dentro de casa, vai passar o final de semana com um, depois com o outro. Tem a ver com ela sim. sentar. Tem que ser conversado com ela. Se esse casal está fazendo terapia ou decidiram isso com um profissional, essa criança precisa ser assistida também. Porque se os adultos precisam de um suporte, na maioria das vezes, pensa essa criança então, né? O grande lamento é porque muitas vezes os casamentos acabam da pior maneira. Brigas, sentimento de ira que vai dar lugar a um desejo de vingança e muitas vezes nesse desejo de vingança usa-se filhos para então usar ali como barreira de frente, moeda de troca, negociação, chantagem. E esse é o dano que vai se desdobrando, não somente por conta da separação dos pais, mas o que se faz frente a essa separação é que é o grande problema. E sabe o que eu acho muito perverso? É que mesmo que o discurso não seja aberto, né, dito com todas as palavras, é muito triste quando estes ex-cônjuges ficam querendo que a criança defina quem ela ama mais. Então, assim, o pai é o bonzinho ou a mãe é boazinha e essa criança está o tempo todo sendo indagada emocionalmente, mesmo que não com palavras, a quem ela ama mais. Então, isso é muito perverso para uma criança que não pode e não tem condições de escolher quem é o pai favorito. Claro, algumas situações muito específicas, talvez aquele pai fez muito mal para aquela criança, a mãe, e mesmo assim ela tem um amor incrível por esses pais. E não vai precisar ninguém E ela perguntar. não precisa Quem fazer você essa gosta mais, escolha. filho? Ela não Precisa. precisa. É isso. Vamos continuando então com a doutora Rosana Alves e respondendo às perguntas que nós já selecionamos aqui, destas que você já tem enviado para a gente desde que anunciamos que o programa de hoje contaria com a presença da doutora Rosana. E vamos a mais uma questão. Há um tempo específico para se tomar um antidepressivo? Quem nos escreveu diz que já toma há 3 anos. Quem faz essa definição é o psiquiatra, porque dependendo do quadro depressivo, o médico vai precisar se manter vigilante, porque alguém, dependendo, por exemplo, um caso de depressão maior, um quadro mais específico mesmo, muito bem descrito, nós sabemos que o indivíduo pode ter de 4 a 6 episódios ao longo da vida. Então, esse paciente tem que receber um cuidado diferente de outro paciente, dependendo da idade, dependendo do histórico. Então, essa definição do tempo da medicação, sem dúvidas nenhuma que é o psiquiatra que tem que fazer, porque é muito complicado falar disso, porque dependendo do caso, a pessoa vai ter que tomar por muitos anos mesmo, dependendo da situação, o médico vai perceber que um prazo bem curtinho já é o suficiente. Então, é uma decisão. Cada caso, um caso. E sempre, qualquer medicação, é o médico quem define. Estava até falando para um grupo de mulheres neste final de semana, as minhas amigas baianas, foi muito bom estar com vocês, que a principal droga de abuso entre as adolescentes, sabe qual é? O diazepam, que na maioria das vezes é dado pela mãe.
porque ela tem uma prova, está meio nervosa, o namorado terminou com ela, ó filha, toma uma bandinha do diazepam que vai te fazer bem, só que diazepam é um medicamento de uso controlado, que não pode ser indicado para diminuir uma ansiedade, por exemplo, sem uma descrição. Então é a droga de abuso mais importante entre as adolescentes é o diazepam, olha só. Quem diria? Eu acredito também que por trás dessa pergunta tem o temor de que se estenda por muito tempo o uso dessa medicação, coisa que não se vê perguntar normalmente com relação à medicação para Hipertensão, por exemplo. hipertensão ou o cuidado com Diabetes. diabetes. Não se faz essa pergunta. É, doutor? É? Vou ter que tomar? Tem que tomar. Ah, tá, tomei. É uso contínuo para o resto da vida? Ok. Tudo bem. Olha, gente, Sim. eu tenho diabetes, eu sou hipertenso, sou hipertensa. Ah, eu tomo medicação. Ok. Quando o caso é relacionado a uma depressão ou ansiedade, aí já tem aquele pavor, assim, meu Deus, para o resto da Porque vida. é tarja preta, né? Claro, é uma medicação que tem que tomar cuidado, mas assim, se eu posso te dar uma dica para poder ajudar a melhorar o seu quadro e até mesmo, quem sabe, daqui a pouco o psiquiatra te disser assim, não precisa mais tomar medicação, vai cuidar da saúde. Exercício físico é imprescindível para quem tem um quadro de depressão mesmo, de ansiedade. Cuidar deste corpo, envolver-se em relação com os outros, ajudar ao próximo, são algumas estratégias que podem, dependendo do caso, te fazer ficar livre da medicação mais rápido. Ok, muito bem. Cuidar da saúde como um todo, atividade física, boa alimentação, sono. Doutora Rosana tem acho que mais de um capítulo do seu livro, Sim. A Neurociência Sim, da da Felicidade, sobre o sono. Este é um tema que absolutamente deva ser considerado por nós todos como algo que realmente vai dar para a gente melhor qualidade de vida. E a atividade física vai desencadear a condição de dormir melhor, Sem né? dúvida, uma alimentação adequada, por exemplo, diminuir o consumo do açúcar é extremamente importante. Você vai diminuindo por exemplo, o açúcar também é muito inflamatório para o nosso organismo. Quando você vai diminuindo todos estes efeitos nocivos de um estilo de vida não regrado, vai melhorar a nossa saúde como um todo, né? Aí o doutor vai dizer assim, ô paciente querida, vou diminuir sua medicação. Daqui a pouco ele vai dizer, você está tão bem que vamos então ver como é que fica sem a medicação. Entende? Mas ali, ó, passo a passo com o médico. Ainda vamos responder a pergunta hoje, vamos. Olha eu aqui. Ela ainda vai responder aqui pra gente ainda. A doutora Rosana vai responder perguntas como lidar com pensamentos suicidas, como lidar com esse desejo de morte. Em algum outro programa, provavelmente já citamos sobre, mas se tem alguém perguntando, e esse é um tema tão recorrente, tão atual, que vale a pena, né? Mas é daqui a pouquinho. Antes, como conviver com pessoas difíceis, doutora Rosana? Se eles não mudam, aí vai dizer assim, então se o outro não muda, muda você. Por onde começar essa tal mudança? Então, são duas perguntas numa só. Como lidar com gente difícil? O que seria mesmo gente difícil? Acho que é difícil de conviver, né? Eu acho que é difícil de conviver. Claro que quando a gente fala alguém difícil de conviver, a gente tem que pensar o que é difícil. Alguém que me frustra, não faço tudo o que eu quero, porque às vezes não é o outro que é difícil, mas nós, né? Então, eu acho que esse olhar, quando nós pensamos assim em relacionamento, nós não podemos pensar sempre que nós somos a referência e a partir do que eu penso, eu defino quem é o outro, se é difícil, se é legal, se combina comigo ou não. Mas ter o ouvido um pouquinho aberto sobre o que dizem sobre mim ajuda muito. Porque tem coisas que nós achamos que fazemos de uma forma super legal, que nós somos o máximo e não somos, né? Mas existem algumas pessoas que são desafiadoras, assim. O livro que eu nunca publiquei na vida, que eu ainda vou publicar... Um dos. Eu dedico um capítulo para falar sobre relacionamentos difíceis. Alguns relacionamentos precisam que nós coloquemos limite neles. Algumas pessoas invadem muito a vida. Você já falou que não gosta, ela continua fazendo. Ou exigindo de você uma atenção que você não pode dar. Eu acredito que as nossas conversas francas ajudam muito. Eu acho que sentar no sofá e falar assim, olha, você faz isso e não consigo me sentir à vontade quando você faz isso. Por que você me cobra tal coisa? Por que você se está sempre reclamando da vida ou nada é o suficiente? Mas, para se fazer isso, para se ter esse tipo de conversa, você precisa ter alguma intimidade com a pessoa, né?
E para ter essa intimidade, nós só desenvolvemos intimidade com o outro quando a pessoa sabe que nós estamos interessadas nela também. Então, quando eu digo assim, o seu comportamento às vezes é inadequado, eu não estou falando só porque me afeta. Eu estou falando porque eu quero dar um toque para a pessoa também, para que outras pessoas não pensem o mesmo sobre ela. Mas essa afinidade e essa intimidade, elas também geram em nós o respeito pelo outro. Eu gosto muito de falar que sinceridade sem amor é perversidade. Crueldade mesmo. Então, quando eu me coloco num relacionamento com o outro, eu preciso me melhorar como indivíduo, mas preciso também ser o suporte para que o outro melhore. E às vezes uns toques ajudam muito a gente. E casamento é muito isso, né? Porque marido e esposa veem na gente alguns aspectos que são muito desafiadores. Alguns comportamentos que nós achamos que é o máximo, é que eu estou lembrando do meu marido quando eu falo isso, dá vontade de rir. Não, e a gente vai aprender que os toques do outro, eu casada há 26 anos, os toques do meu marido, a crítica dele em alguns momentos foram tão pontuais que me levaram a pensar e ao longo do tempo considerá-la importante para mudar. Sim. E a mesma coisa ele. Agora, se eu usei de perversidade, crueldade, na crítica, na forma de falar, numa atitude altiva, e aí talvez nós devamos considerar nessa pergunta de como conviver com pessoas difíceis, há pessoas que elas nunca admitem nem o toque, nem a observação, nem nada dado com gentileza, com amor, mas pelo contrário, ela vai fazer você sempre sair dessa conversa como a pior das criaturas. Mas aí vai acontecendo o outro lado, né? A gente vai deixando de ser íntimo. É verdade. E quem não é íntimo, claro, existem pessoas que sendo íntimas ou não temos que conviver de perto, mas a maioria das pessoas que são difíceis, eu não preciso ter um relacionamento íntimo com ela. É alguém no meu trabalho que é difícil, poxa, eu não preciso ficar saindo todo dia para almoçar com ela. Evita, Vamos ser práticos na vida, né? Existem aqueles que estão dentro da nossa vida, que fazem parte do dia a dia. Aqueles com quem temos afinidade, o ponto de falar assim, olha, eu não concordo com isso. E quando você fala isso para quem é íntimo, ok, mas aqueles que não são íntimos, eles não estão tão dentro da nossa vida. Então, nós também temos maturidade suficiente para tolerar algumas coisas, desde que elas não estejam invadindo um espaço ou sendo agressivas, nos levando a um prejuízo significativo. Nós somos capazes de lidar com algumas pessoas grossas na vida. Sabe que eu fico sempre fazendo um paralelo, né? Deixa eu ver como é que Jesus fazia. Esse é meu esquema de vida. Deixa eu ver ali como é que Jesus fazia. E se nós observarmos o modus operandi de Jesus, ele transitava no meio de todas as pessoas, de todas as classes sociais, só que Jesus sabia chegar e sabia sair. Ele amava a todos, mas como ele sabia que não era amado de todos, então ele sabia sair. A gente talvez precise considerar isto. Há talvez um desejo cristão de agradar a todos, ser amado de todos, mas não seremos. Não adianta guardar a ilusão de que nós seremos amados de todos e isso não vai acontecer. E também vai nos levar a considerar que nós também não amamos a todas as pessoas. Como que nós vamos amar a todas as pessoas para conviver com elas? Eu até considero que no aspecto cristão, como somos, cristão raiz, vamos considerar amar inclusive os inimigos, como Jesus disse, mas eu não preciso conviver com o meu inimigo se o meu inimigo tem estratégias para me destruir. Você entende? Uma coisa é que o outro é, outra coisa é o que eu sou e outra coisa é o que essa demanda de quem eu sou, da minha identidade, vai me levar a fazer do ponto de vista de providenciar para mim mesmo uma estratégia de sobreviver a essa guerra que nem sempre é da minha responsabilidade. Como diz a palavra de Deus, no que depender de vós, tende paz para convosco, com todos. Mas o que não depender de mim, fazer o quê? Mas não depende de mim, eu preciso ir para o intervalo e a gente já volta aqui com a doutora Rosana. Até já. Vamos cuidar da família?
Vamos cuidar dos relacionamentos, mas só dá para cuidar da família, dos relacionamentos, se primeiro cuidarmos de nós mesmos, tá? De qualquer maneira, como se relacionar com os filhos, com seu marido, com as pessoas à sua volta, o que entender melhor a respeito da sua saúde física, mental e espiritual, tem tudo aqui na nossa revista, que é um curso sobre como viver melhor em família, é o Entre Família e de graça para você, é presente nosso. Claro, alguém cuidou, trabalhou, se esmerou para fazer um excelente produto chegar até você de presente. Entre em contato agora com a gente. Neste momento, manda uma mensagem só dizendo assim: quero receber a revista Entre Família. E aí nós vamos mandar para você de presente as orientações e pode chegar em sua casa pelo correio, mas nós também temos direto no seu WhatsApp. Basta você pedir agora. O número é esse que aparece aí no seu vídeo, o DDD é o 12 98100 1615. Vou dizer mais devagar, 98100 1615. Manda agora, pega aí seu celular e manda uma mensagem. Quero a revista Entre Família, neste número. Você vai então salvar aí nos seus contatos, 12 98100 1615 e vai receber em casa esta revista maravilhosa, que é o presente do consultório de família para você. Combinado? Então, vamos que vamos. Abraço para você que esteve com a gente na caravana Novo Tempo neste final de semana em Aracaju. Beijo para vocês, queridos, anjos da esperança, muito amados, e também em Lagarto, muito obrigada pelo carinho de vocês. E doutora Rosana tem beijo para mandar hoje também, porque tem gente fazendo aniversário. Ai, a fofa da Elisa, Linda. minha sobrinha linda, que já veio nesse sofá, lembra? Quando ela tinha 2, 3 aninhos, ela veio aqui. Minha sobrinha, Deus te abençoe, te amo muito, viu? Ela é uma linda, um beijo para você, feliz aniversário. Vamos ter que dizer a vocês todos que, neste momento, o número de perguntas é enorme e, claro, não vai dar para a gente atender a todas as perguntas aqui durante o programa, mas depois nós vamos dar uma passadinha por lá e responder algumas pessoas. Muito obrigada pela resposta tão pronta e imediata ao convite de participar do programa de hoje com a doutora Rosana, bombando nas redes sociais, Facebook. Você deve saber também que tem muitas palestras da doutora Rosana no YouTube e quem está perguntando, por favor, Darley, de onde encontra os livros da doutora Rosana, você encontra no site da doutora Rosana, Isso, é isso? no link, no Instagram tem um link, mas hoje foi lançado o e-book e o audiobook do meu livro. Yes. É só olhar lá nas redes sociais, daqui a pouquinho eu também vou postar. Você pode encontrar em qualquer plataforma digital e streaming, eu ainda não sei isso Menina, direito, é muita coisa, não. é muita novidade. Mas está lá, e-book e audiobook também. Isso mesmo. Então, vai no Instagram da doutora Rosana e aí você vai procurar o link que fica na bio, que a gente chama assim a biografia da doutora Rosana. Tem um link, clica e aí você vai cair direto no site, ter todas as informações a respeito do trabalho dela. Rosana Alves no Instagram, Rosana né? Alves. Rosana Alves. Não. Doutora Rosana. Doutora Rosana. É mesmo, menina. Doutora Rosana, você encontra facinho lá no Instagram, doutora Rosana, tá bom? Olha essa questão, e tem se repetido na experiência de muitas famílias, doutora Rosana. Diz o seguinte: filho criado na igreja, em 2017, portanto, há 2 anos, do nada falou que era ateu. Virou para a mãe, para o pai, falou: sou ateu, não quero mais ir à igreja. Enfim, vai sim, obrigado, literalmente. O pai, por 2 vezes, já teve que usar de força para que ele fosse à igreja. Mas, doutora Rosana, me ajuda. Como agir? É um bom filho, é estudioso, mas quer pintar o cabelo, usar piercing, tatuagem, nós não deixamos, mas me ajuda. E ela põe ali um emoji chorando, porque como mãe, Claro. é a frustração de um filho não ser aquilo que ela trabalhou para que ele fosse um menino cristão, dado as questões da igreja. O que faz? É tão interessante que na adolescência, até no livro Designer da Decisão, eu escrevo sobre isso para os adolescentes. Quando nós entramos na adolescência, o cérebro, ele vai modificar, né? Ele está passando por uma transformação até chegar à configuração do cérebro do adulto. A gente não fala que é um estágio de transição mais, é uma fase da vida, ok? E nessa fase da vida, o cérebro passa a ter a capacidade de pensar de forma completamente abstrata. Posso dar um exemplo para não ficar tão confuso? Uma vez a Elisa, que está fazendo aniversário, perguntou assim para minha irmã: mamãe, Deus é maior do que tudo? Sim. E ela falou assim: se Deus é maior do que tudo, como ele cabe no céu? Olha a ideia concreta.
E antes que a minha irmã respondesse, eu estava no carro, mas eu fiquei quieta porque a filha não era minha, a mãe dá conta, né? Ela mesma respondeu, a Elisa. Ela falou assim, já sei, ele fica sentado nos céus com as pernas penduradas para fora. Entendeu? A cabeça dela deu uma resposta, uma solução concreta. Quando nós chegamos na adolescência, o nosso cérebro já é capaz de pensar de forma completamente abstrata. E esse é um presente novo para o cérebro. É tanto que eles começam a discutir de política, se eles fossem isso, se eles fossem aquilo. E Deus entra nesse pacote. Deus até então era um ser concreto, com toda aquela imagem que os pais fizeram desse Deus, mas agora o cérebro dele já é capaz, por si só, repensar tudo que ouviu. E ele começa a colocar em xeque tudo. Por algum momento, esse menino, essa menina, para a maioria, vai pensar assim, será que Deus existe mesmo? Mas é uma pergunta que precisa ter acolhimento. Porque se existir assim, que bobagem é essa que você está pensando agora? Até agora você sabe que coisa absurda, sabe aquele discurso? Para ele vai ser assim, não posso discutir sobre algo que nesse momento me angustia ou que é uma pergunta que eu tenho. Quando que o adolescente chega a esse ponto de não ter essa liberdade de falar assim, eu estou pensando umas coisas diferentes sobre Deus? Não estou falando que é o caso da sua família, mas colocando todo mundo para pensar, né? Esse menino, mesmo com perguntas muito mais simples de serem respondidas, a pergunta dele teve acolhimento? O aspecto do acolhimento é assim, alguém sentou e de fato se preocupou com a pergunta dele? O que muitas vezes os adolescentes me dizem é assim, os meus pais não estão preocupados com a minha angústia ou eu acreditar ou não em Deus, mas o que a sociedade vai pensar. Claro, repito de novo, não estou falando que é o seu caso, querida, mas estou ampliando. De fato, a preocupação é quanto ao que o seu filho pensa? A consequência desse pensamento dele para o futuro apenas? Ou o que as pessoas vão pensar quando ele aparecer, talvez, de piercing com o cabelo pintado? Talvez o desejo lá profundo do coração seja assim, não, estou preocupado sim com meu filho. Deus é esse ser que não pode ser de nenhuma forma descartado. Mas será que esse filho tem a certeza que a preocupação é com ele, não com o que os outros vão dizer? Porque muitas vezes pelo discurso dos pais passa isso. Você é um menino que todo mundo sempre admirou. Você era aquele menino que quando viajava era o exemplo para os outros, entende? O que vão dizer da minha educação? O que vão dizer da minha educação? Eu fiz tudo para você ser um menino diferente e agora você não é. Então, se para esse adolescente ficar para ele muito mais evidente a preocupação com os sentimentos dos pais e com a sociedade, o que ele pensa, ou a angústia que ele está gerando ou não, um pensamento diferente, ficou em terceiro plano, vai ficar muito difícil de desenvolver um discurso ou uma conversa com esse adolescente que seja de fato acolhedora. Como deve ser então a postura do pai e da mãe, já que o pai por vezes usa de força para obrigar o menino a ir à igreja? Tem o seu lugar, por exemplo, eu já entrevistei aqui pessoas que deram o seu próprio testemunho. Por exemplo, um pastor que ele disse quando adolescente, disse, não vou mais. E o pai disse, como assim? Vai sim. E aí ele ficava lá no final da igreja, no fundo da igreja, e um dia um sermão tocou e ele hoje é um pastor. Só que nós estamos falando de um tempo em que o modelo, a forma, o jeito, tinha também outros elementos que dava a essa relação pai e filho, essa coisa da autoridade, do cuidado também, de uma outra maneira que eu não sei como se dá nos dias de hoje, se é tão semelhante assim. Enfim, então, mas já outros que vai dizer assim, meu pai me obrigava e eu ia obrigado e nunca mais, quando eu fui dono do meu nariz, nunca mais eu pisei na igreja, ou seja, pessoas e pessoas, histórias e histórias. No seu ponto de vista, pensando do aspecto emocional, psicológico, a idade dessa criança, o sofrimento dos pais, com esse cenário assim, você orientaria em que sentido? O adolescente também quer colo. E é um colo que ele nem sabe do jeito que ele quer mais, porque ele não é adulto e ele não é criança, ele é adolescente. Então, quanto mais houver um acolhimento emocional, o vínculo, ele é muito importante para o adolescente, porque ele também está passando por lutos.
e lutos significativos. Ele está perdendo o corpo de criança para ganhar um corpo de adulto, perdendo os pais da infância para ganhar novos pais, porque o tratamento mudou. E ele olha para ele está diferente, tanto na forma de pensar, quanto quando ele olha para o espelho, muitas coisas já mudaram. Então, é um momento de grande sofrimento, por mais que não pareça. Até mesmo a quantidade é tão diferente do que as pessoas imaginam. Aquele nosso sistema de recompensa, com dopamina e etc e tal, diferente do que as pessoas imaginam, o adolescente não está buscando esse prazer a qualquer custo, porque ele está com muita dopamina tal. Do contrário, o nível de dopamina dele diminuiu. Então, ele procura mais prazer, mais coisas que deixem ele vivo, porque está faltando. A gente sempre procura mais aquilo que nos faz falta. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, ele está passando por todas essas modificações. Eu lembro que uma vez uns pais não queriam que a filha casasse porque era adolescente e vieram conversar comigo. E eu disse assim, olha, a sua filha só quer te escutar como alguém que um dia passou por essas situações também. Muitas vezes os filhos escutam a fala dos pais, em muitas ocasiões, ai, por que eu aprontei isso na adolescência? Porque eu na adolescência, só que ele fala assim, puxa, quando ele está contando para os outros, essa história, quando está comigo tem um peso moral, uma cobrança moral, ou uma forma de se colocar tão corretamente moral, que eu sempre fui certinho, eu na minha época, porque eu no seu lugar, que o filho fala assim, esse discurso também não é coerente. Então, sentar com o filho e falar assim, olha, eu já passei por angústias também. Eu também já mudei minha cabeça muitas vezes. Não está sendo diferente com você. Sabe, se colocar como igual? Ou lembrar o que já aconteceu no passado consigo mesmo? Porque, gente, todos nós passamos pela adolescência. Ser solidário, né? Eu acho solidário com o momento do outro. E assim, alguns pais falam assim, puxa, o filho que eu tinha era. Esqueça. Se você ficar o tempo todo comparando com o filho que você tinha com 8, 10 anos, você só vai se angustiar. Porque você tinha um filho que era criança e agora você ganhou um filho novo. Então tem que mudar a estratégia com o filho novo. E esse filho quer ser acolhido nas suas angústias. Acho que esse é o ponto chave assim para as nossas relações como um todo, especialmente dentro de casa, não é? Essa solidariedade com a angústia do outro, com o sentimento do outro. E mais, Rosana, que eu penso assim, muitas vezes o adolescente, ele se rebela a uma situação que ele acha realmente incongruente. Por exemplo, por mais também não estou dizendo, como bem disse a Rosana, não estou dizendo que é o seu caso, tá, amada? Mas há casos em que nós vamos ver uma religiosidade, uma forma de viver a religião, que fora de casa ela é muito interessante, mas dentro de casa não é. Então pode ser um pai e uma mãe que obrigatoriamente vai à igreja, mas não torna a vida cristã satisfatória, ou seja, ela não passa, ela não permeia essa relação ao ponto de fazer esse filho crescer na igreja amando essa vida religiosa, amando a vida cristã, esse convívio em casa. Quantas vezes vocês estudaram a Bíblia juntos? Quantas vezes vocês brincaram de pensar no céu? Quantas vezes vocês em família brincaram, se são adventistas do sétimo dia, tornaram o sétimo dia realmente interessante, bom para estar em família, o dia de passeio, o dia de alegria, para que a experiência com Deus, para que essa criança fosse de fato muito interessante. Aí essas crianças vão para a escola, aí elas vão conviver com outros tipos de ideia a respeito de fé, de religião. Meninos na escola que não frequentam igreja, mas que passeiam, que vão com os pais, sei lá, no final de semana, brincar, sorrir. Aí eles se encontram durante a semana na escola. Ah, eu fui para a igreja. Meu pai nem foi para a igreja, chegamos em casa e foi dormir. Ah, não sei o que, meu pai não saiu comigo. Ele começa a comparar com outros estilos de vida, Rosana, e assim ele diz assim, essa religião é muito chata. O que a gente tem visto muitas vezes é um distanciamento do discurso da prática. Exatamente. Há uma teoria. E isso eu falo até mesmo como apelo para as igrejas. Em muitos lugares, como querem que esses jovens se interessem por essa igreja, por essa religião, vamos dizer, sendo que o discurso lá é muito distante da realidade dele. Ou é um lugar que fala, Deus ama a todos, Jesus aceita a todos, e as pessoas olham para ele com um olhar torto.
Eles não são, muitas vezes, aceitos ou integrados mesmo a uma atividade. Então, quando nós nos despertarmos para um cristianismo cotidiano, real, que é, como Deuteronômio fala, né? É ensinar no caminho, é andando junto. E isso é uma responsabilidade dos pais e nós como comunidade religiosa. Quando chegar um adolescente, aí a mãe falou assim, olha filho, mesmo sem vontade, mesmo com o cabelo pintado, vamos à igreja? Porque Jesus te ama mesmo assim, você aceita. Aí ele chega lá, um irmão vira e fala assim, cabelinho, hein filho? Entende? Nós todos somos responsáveis pelo outro. E esse menino, e essa menina, e essa garotada é muito esperta, muito esperta. Ela vai dizer assim, por que é pecado eu pintar o meu cabelo de azul se a minha mãe pinta de amarelo? Porque loiro pintado amarelo. Então, assim, ele pensa do ponto de vista de cor e ele diz qual a diferença entre o verde e o amarelo. E a gente não fala dessas coisas. A gente diz assim, olha, você não pode fazer tatuagem. Mas aí mamãe vai lá e faz a sobrancelha. Estou fazendo assim, do ponto de vista do adolescente, tá? Mas a senhora fez aí um negócio dessa sobrancelha que mais parece uma tatuagem. E às vezes parece mesmo. E aí falando disso com a minha irmã hoje. E assim, a criança fica sem resposta. Sim. É por quê? Porque nós não estamos acostumados a conversar. Isso. Porque o nosso diálogo, muitas vezes, ele tem que sair com alguém vencedor. Não é ninguém pensando, não é ninguém juntando ideias para talvez mesmo falar assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma. Entende? Parece que é sempre um duelo. Alguém vai sair derrotado, vai ter que aceitar que se equivocou e o outro vai sair glorioso. E nisso não há crescimento, nisso não há intimidade, desenvolvimento de relacionamento. Então, a questão é muito mais ampla, né? Às vezes nós estamos discutindo a cor do cabelo ou o piercing que ele colocou e nós não estamos aqui defendendo, falando quanto nós estamos refletindo, né? A gente está procurando se colocar no lugar dele, Sim. que os questionamentos que os filhos da gente faz, os jovens fazem, eles precisam ser considerados. Se você só disser, cala a boca, não adianta. Ah, mas no meu tempo, meu pai olhava para mim, já bastava. Agora, os pais nem olham para os filhos. Nem olham. Então, como é que esses filhos vão se acostumar com o olhar? Se a gente nem olha, está olhando no celular, está olhando na internet, está olhando redes sociais, enfim. A gente não tem tempo. Então, a gente precisa pensar que os nossos filhos, e mais, Rosana, nossos filhos estão inseridos num contexto de vida que, assim, desculpa, eu vou comparar, por exemplo, com Ló, quando foi morar com sua família, lá nas beiradas de Sodoma e Gomorra. Depois ele foi morar dentro de Sodoma e Gomorra. Obviamente que os costumes de Sodoma e Gomorra impactaram a experiência da família de Ló, tanto que suas filhas namoraram com pessoas que não creram na mensagem de Deus e lá pereceram. A negatividade daquela convivência foi tamanha que o próprio Ló desacreditou, embriagado, depois o resultado terrível, as filhas de Ló, o resultado é terrível, e o próprio Ló demorou a ouvir o chamado de Deus para sair de Sodoma e Gomorra. A mulher, quando olha para trás, estava com saudade de Sodoma e Gomorra, inclusive por causa da demora do seu marido, que estavam todos ali enquanto família, muito ligados a Sodoma e Gomorra. Então, a gente se depara com a ideia de uma criança ou com a fala de um adolescente que vai dizer, eu não creio, e a gente acha assim um absurdo, mas nossos filhos estão sendo criados em ambiente incrédulo. Mesmo que nós sejamos cristãos, nossa familhinha, mas é a escola, e os amigos, e a rede social, e os filmes, e tudo que está em volta da gente, de nós todos, enquanto adultos, imagina crianças e adolescentes. Então, há que ter um respeito a um fato que está acontecendo e que, de alguma forma, nós precisamos ser mais cuidadosos na maneira de abordar e atender a estes filhos que, sim, precisamos dizer que elas estão sendo influenciadas pelo esquema de Sodoma e Gomorra, que é o mundo que a gente vive. E nós, como adultos, nós não fazemos muita questão de estar atualizados também. Ai, eu sei mais do que você. Eu sei porque eu convivo muito com adolescentes. Eu sei mais do que você. Ah, mas liga aí, menino, essa televisão, porque eu não sei mexer nesse controle para colocar o YouTube nessa televisão e tal. Ué, sabe tudo e não sabe uma coisa tão simples? Não vai sentar, muitas vezes, para conversar com o filho sobre ser ateu ou não ser ateu, porque não consegue aguentar 2 argumentos do filho, porque não estuda.
não se estuda, atualiza. não se atualiza. Então, assim, filho é algo muito importante para a gente perder para qualquer argumento, né? Ou não ter o acolhimento, porque às vezes a nossa discussão é o cabelo azul, mas a gente não sabe de que cor está esse coração. Às vezes nem querendo mais viver. Então, eu acho que esse cuidado, este ter tempo mesmo, né, para poder resolver as relações e ser o suporte que o outro precisa, é necessário nas nossas relações familiares. Fica a dica então para você, mãe e pai, separar um tempo de ir lá no quarto com seu filho e abrir o seu coração, dizer quanto você tem sofrido, que você não está conseguindo lidar com ele. Pede ajuda a ele para ele te compreender também. Não fala de cima para baixo nesse momento. Vai ser um pouco mãe vulnerável nesse momento? Vai, é preciso. E filho, não sei como fazer. Como é que eu lido? Se você estivesse no meu lugar, como é que você faria? Como é que nós resolveríamos isso? Porque eu não gostaria de ver você longe de Deus. Deus para mim é muito importante. A nossa fé, meu filho, se abre com ele, chora com ele, dialoga com ele, escuta seu filho, mas não perde o vínculo com ele, tá bem? Perder com a igreja é uma coisa, agora perder com pai e mãe, aí não. Perder o vínculo afetivo entre vocês de forma nenhuma, por favor. Mantenha-se em oração, buscando em Deus, o Espírito de Deus, para convencer o coraçãozinho do seu filho. Interceda e o ame profundamente. Doutora Rosana, uma pergunta que deixamos no ar no bloco anterior e o tempo voa e a gente vai que deixa para trás. Como é que lida com os pensamentos suicidas, doutora Rosana? Muitas pessoas falando a respeito de desejo, de morte, suicídio, enfim. Como é que faz? Estamos muito preocupados. Posso estar enganada quanto ao ano específico. Não sei se é em 2021, dos próximos anos. Acredita-se que o número de suicídios no mundo vai aumentar em 50%. As pessoas estão muito angustiadas, então o lidar com o pensamento suicida, se você tem um pensamento suicida, tenha a coragem de procurar ajuda. Existem muitos ajuda por telefone mesmo, que você pode procurar no site do cvv.org.br, que é Como Vai Você. Você pode entrar ali, ver muitas informações. É muito complicado, principalmente quando está triste, né, querendo que a vida não aconteça mais, e você que tem o pensamento suicida sabe que, na verdade, não há um desejo de morrer, mas de livrar-se da angústia. E se para livrar da angústia a única forma é tirando a própria vida, acaba se aceitando essa possibilidade. Mas saiba que a vida vale a pena ser vivida e que este é um momento que vai passar. Enquanto ele não passa, tem um amigo especial com quem você possa conversar e abrir o coração, inclusive, destes pensamentos suicidas, porque ele pode ser o suporte necessário para te encaminhar para um tratamento, para alguém que você possa ligar quando parece que não está dando conta dos sentimentos. Saiba que a vida é difícil mesmo, desafiadora, e algumas pessoas enfrentam mais dificuldades do que outras mesmo. Não caia no discurso vazio de que assim é fraqueza. Todo mundo enfrenta problema, só você não vai aguentar. Você já está cheio já de dor, de trauma, de culpa. Algumas pessoas sim passam por sofrimentos mais intensos do que outras e talvez seja esse seu caso. O que eu te peço é para você não desistir, procure ajuda, aguente um pouco mais. Vem um pensamento ruim, vai tomar um banho gelado, sabia que ajuda? Pega uma pedra gelada, assim, uma pedra de gelo, né? Coloca sobre o seu corpo, que isso pode ajudar você a desviar o foco. Vai escutar uma música que você goste, não aquela que te deixe mais depressivo. Tente ligar para um amigo, mesmo que não vá contar para ele sobre os seus pensamentos, mas para desviar o foco. Mas, acima de tudo, por favor, aceite o conselho de procurar ajuda. Mesmo que de forma anônima no site, ligue para os números específicos, mas não lute sozinho. Existe uma rede enorme de apoio para você. Existem muitas pessoas que já passaram pela sua angústia e que superaram e que estão aí à disposição para te ajudar. Você não está sozinho. Você está passando por um momento muito difícil, mas ele vai passar. Acredite que vai passar e procure ajuda. Amém. Doutora Rosana, muito obrigada. Chegamos ao final do programa. Já!
Muito obrigada. Puxa, Muita grata eu. interação, muitas perguntas que ficaram sem resposta, mas vale a pena considerar que o tempo passado aqui com a doutora Rosana foi um tempo de reflexão e que as respostas dadas abrem janelas para pensar em muitas outras questões enviadas por você aí de casa. A Débora Cândido diz assim, Darleide, você nunca fala comigo. Ô, dó. Falei agora, Débora, um beijo para você. Muito obrigada pelo seu carinho e ela feliz demais com a sua participação aqui, Rosana. Beijo. Um abraço para você. Obrigada, viu? Grata eu. Sempre um enorme prazer. Fica o convite, né, de te seguir nas Sem redes dúvida, sociais, de doutora saber como Rosana. adquirir os seus livros, Sim, acompanhar sim. todo o conteúdo. Que Deus te abençoe nas suas andanças, Igualmente, minha amiga. viagens, palestras. E, claro, um beijo para Angelina, né, minha amiga? Aquela fofa. A linda. Beijo, Angelina. Amados, muito obrigada pelo carinho, audiência maravilhosa. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Vamos falar sobre identidade, pessoalmente falando, como resgatar a sua identidade emocional. Se você passou por um abuso sexual, isso marca profundamente a vida de uma mulher. Vou trazer aqui uma história de alguém que, a partir desta história, num dado momento, aprendeu no resgate a voltar a ser ela mesma, de verdade, e ser feliz. Eu te espero na semana que vem. Um beijo, compartilhe esse programa, convida os seus amigos. Prazer ter sua companhia.